Felipe Martins vai ser julgado hoje, nessa manhã. A sua defesa alega possuir um documento inédito que demonstraria que o Mauro Cid é quem queria um golpe, que o Mauro Cid é quem fez uma minuta e que, para despistar as investigações sobre si, culpou Felipe Martins. O que se pode esperar desse julgamento? É possível Felipe Martins ser inocentado? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e vou conversar com vocês sobre isso, mas antes peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês também cliquem no joinha, porque deixando o seu like, o conteúdo é entendido pelo algoritmo como relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. E também considere se tornar membro clicando na aba Seja Membro e tendo acesso a conteúdos exclusivos aqui do nosso canal. Muito bem, a defesa do Felipe Martins disse que vai apresentar esses documentos e que o Mauro Cid é quem queria tentar um golpe, que essa ideia foi construída nessa minuta e que essa minuta foi encontrada no celular, pela defesa, no celular do Mauro Cid. E eu vou aqui abrir aspas para a defesa, que diz o seguinte: nós temos documentos exclusivos, inéditos, a apresentar na corte. Nós conseguimos acessar o celular do Mauro Cid e afirmo que, diferente do que todo mundo imaginava, ele queria golpe. Ele criou uma minuta e tentou convencer os comandantes a dar um golpe de Estado. Tudo isso estava no celular dele e os comandantes não aderiram à sua vontade. É uma minuta diferente da que foi apresentada até agora, essa do Mauro Cid. Ele chegou a desejar instalar, por meio dessa minuta, um Tribunal Constitucional Militar. Aspas, Tribunal Constitucional Militar. E ninguém aderiu à vontade do Mauro Cid. Bom, primeiro que é preciso dizer, né, que nós estamos aqui diante de um caso completamente louco, né? Porque o Felipe Martins, ele está sendo acusado por não ter ido a uma viagem. Eu nunca vi isso, é uma acusação negativa. Ele está sendo acusado por uma viagem que ele não fez, ele está sendo acusado por uma reunião da qual ele não participou e está sendo acusado de redigir uma minuta da qual ele nunca viu, né? E que não estava com ele. Portanto, tudo contra o Felipe Martins está baseado nas narrativas do Mauro Cid. A delação do Mauro Cid foi e segue sendo central para que o Felipe Martins seja acusado. Mesmo assim, tudo aquilo que o Mauro Cid alega é baseado em documentos apócrifos, ou seja, que não estão assinados, tudo é baseado em alegações, tudo é baseado em narrativas, né? O próprio Felipe Martins já usou dados de geolocalização para mostrar que ele não estava nos lugares em que o Mauro Cid disse que ele estava, mas infelizmente nós estamos, e agora provavelmente esse novo documento, se o Moraes deixar ser apresentado, porque vale dizer, a defesa também não foi permitido a defesa apresentar slides durante o julgamento, a defesa pediu também a participação do Fux nesse julgamento e não foi autorizado. Então assim, a defesa não está conseguindo fazer o seu trabalho. E não está conseguindo fazer o seu trabalho porque nós estamos diante de um julgamento que é político e não jurídico. Um julgamento jurídico, ele começa do início e ele vai até o fim. O fim é a condenação. A condenação é uma hipótese. O julgamento político, ele começa da condenação. A condenação não é uma hipótese, é uma certeza. E aí você vai caminhando de trás para frente. O jurídico do início para o fim, o político do fim para o início. Você condena e depois vai montando a história. E o Felipe Martins está sendo condenado nesse lugar, de um julgamento político. Então eles vão recheando de provas que convém à acusação e ignorando as provas que convém à defesa. É isso. Então, caso o Felipe Martins a defesa consiga apresentar esse documento inédito, é muito provável que isso seja ignorado, como tudo que foi ignorado até agora. Eu repito, Felipe Martins apresentou os documentos de geolocalização que ele não esteve numa reunião, que ele não esteve nos lugares em que o Mauro Cid disse que ele esteve. E ainda assim, o que tem valido é o que o Mauro Cid fala. E como é que eu sei que é isso que tem valido? Porque o Felipe Martins está preso.
E está preso baseado no quê? No que o Mauro Cid disse, no que a reportagem do Guilherme Amado disse que ele estava fora do país, e assim por diante. E os críticos dessa atuação da Polícia Federal estão sendo investigados. Ao invés de investigar as pessoas que fizeram o Felipe Martins ficar injustamente preso, estão investigando quem critica a prisão injusta do Felipe Martins. Então tá tudo de ponta cabeça. E como tudo está de ponta cabeça, é difícil acreditar que o Felipe Martins vai sair inocentado dessa história, por mais documentos que haja, por mais que realmente seja possível que o Mauro Cid tenha culpado o Felipe Martins para se dar bem, né? Como uma forma de eu vou culpar o outro para que eu não seja o culpado. Tudo isso é perfeitamente possível, é perfeitamente coerente com o que nós temos visto, mas isso não vai ser muito provavelmente suficiente para que o Moraes, que tem sede de vingança e sede de colocar as pessoas na cadeia e colocar o entorno do Bolsonaro e do bolsonarismo na cadeia e, sobretudo, silenciar o Felipe Martins, que tem muito a dizer, isso vai ser a toada provavelmente de hoje. Nós teremos mais uma condenação política, apesar de tudo que nós listamos aqui de provas para que o Felipe Martins seja inocentado. Aliás, para que ele já estivesse inocentado há muito tempo. Aliás, para que ele nunca sequer tivesse sido acusado. Nós temos documentos exclusivos, inéditos a apresentar na corte amanhã, que eu acredito, inclusive, que a Suprema Corte ainda não teve acesso. Tamanho desse processo. Nós conseguimos acessar o celular do Mauro Cid e eu afirmo para vocês, Mauro Cid, diferente do que todo mundo imaginava, ele queria golpe, ele criou uma minuta golpista e ele tentou convencer seus comandantes a dar um golpe de Estado. E tudo isso estava no celular dele e foi omitido até hoje. E nós vamos expor na corte que o Mauro Cid criou uma minuta golpista. Mauro Cid foi quem escreveu essa minuta golpista, foi quem apresentou essa minuta aos comandantes que não aderiram à sua vontade. Essa minuta é alvo do escrutínio do STF? É essa minuta, a mesma minuta ou uma minuta diferente? É uma minuta diferente, que foi omitida até agora, mas nós encontramos no celular do Mauro Cid. É um decreto onde o Mauro Cid queria instalar no Brasil um tribunal constitucional militar e ninguém aderiu à vontade dele. O Mauro Cid criou uma falsa narrativa a se blindar, por isso ele cria Felipe Martins. O Mauro Cid criou o Felipe Martins porque ele sabia que essa minuta dele poderia ser descoberta e ele precisava achar um culpado para se defender. Onde ele cria Felipe Martins e agora tem prova disso. Ministro Alexandre de Moraes. A segunda questão de ordem não é questão de ordem. A primeira, sim. Eu espero que a terceira seja questão de ordem e não preliminar, porque Vossa Excelência vai ter mais de 1 hora. E aí isso quebra a paridade mais de uma eu agradeço. Terei 2 horas. Porque Vossa Excelência já está usando aqui o senhor é muito gentil, questões que são preliminares e não questão de ordem. Essa Nós temos uma questão de ordem até agora. Tá. Temos uma questão de ordem. Fica como terceira questão de ordem. Questão de ordem. O ministro relator determinou que as defesas encaminhassem de forma prévia a uma análise do ministro relator os slides e as provas a serem mostradas em plenário. É uma questão de ordem, venho requerer a reconsideração de Vossa Excelência pelo seguinte motivo. Em especial, 2 dos slides são de extrema importância para essa defesa. Primeiro, uma fotografia, e não é uma questão preliminar, é uma questão de ordem, porque foi cerceado a defesa apresentar uma fotografia que é de extrema importância. Ao acusado Felipe Martins, a acusação imputa que ele teria, juntamente com um padre, ido visitar o presidente Bolsonaro a tratar de minuta golpista. Juntamos uma foto desse padre rezando com o presidente Bolsonaro. Essa foto para nós é de extrema importância porque demonstra as visitas do padre. Foi censurado a defesa a oportunidade de mostrar essa foto. Existe também um documento nos autos que é uma tese doutrinária posta em 2009 pelo professor Zanin. O professor Zanin, uma operação conhecida deste país, Zelotes, criou uma tese defensiva e nós colocamos uma doutrina. E nunca se viu vedar a defesa apresentar uma doutrina em slide. Então tem 2 slides que Vossa Excelência deseja que eu desejo que seja acrescentado. Muito porque claro, doutor. Diz respeito à imputação e uma tese doutrinária que foi retirada da defesa. Perfeito. Vossa Excelência deseja se pronunciar agora? Presidente, em relação à primeira questão, será tratada no mérito, no voto. Em relação aos slides, absolutamente impertinentes. Se fossem importantes para a defesa, teria juntado aos autos e teria juntado nas alegações finais.
não para sustentação oral, que essa... Doutor, por favor. Que- Não, que- doutor, questão por, de correção doutor, fática. por favor, não foi lhe concedida a palavra, certo? Então, ficará fora dos autos. Pois não. Questão de ordem está indeferida. Vossa Excelência pode retornar ao seu lugar. Vossa Excelência terá a sustentação oral. Questão de ordem está indeferida, doutor. Doutor, por favor. Retorne ao seu lugar, por favor. Vossa Excelência vai ter o seu tempo para formular as suas teses de defesa. Eu dei ordem para o policial. Doutor, por favor, retorne ao seu lugar. Muito obrigado. Tem a palavra o Procurador-Geral da República para a sustentação oral.